Fala jovem, tudo bem com você? Eu sou Sérgio Daloca, professor de matemática, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre números fatoriais. Os números fatoriais, eles são os números que a gente utiliza quando estudamos análise combinatória. Então é extremamente importante a gente entender o que eles são e como a gente faz as operações matemáticas com eles, para a gente não errar nas matérias onde a gente precisa, principalmente em análise combinatória. Antes de mais nada, eu já quero pedir para você se inscrever nesse canal, dar o joinha nesse vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade dos vídeos que eu vou postar aqui. Agora eu vou jogar vocês para dentro do meu computador, que a gente vai entender melhor o que são os números fatoriais. Bora lá! Bom, números fatoriais. Bom, eles são então facilmente identificados pelo icônico ponto de exclamação. Então, todas as vezes que nós vemos um númerozinho e este númerozinho está acompanhado por um ponto de exclamação, a gente consegue identificar que esse número e que isso se trata de uma operação de fatorial. Mas Sérgio, o que afinal é uma operação de fatorial? Vamos lá então entender o que é que significa esse bendito desse fatorial. Fatorial de um número é calculado a partir da multiplicação desse número e seus antecessores naturais. Então, olha lá, dentro dessa frase a gente tem muitas informações que valem ser ressaltadas. A primeira informação delas é esse carinha aqui, ó, naturais. Então, o que são os números naturais? Se a gente lembrar lá dos conjuntos dos números naturais, a gente lembra que a gente tem o seguinte, é o conjunto formado pelo 0, 1, 2, 3 e assim por diante. O conjunto dos números naturais são sempre de números inteiros e positivos, ou seja, não existe fatorial de número negativo, não existe fatorial de número com vírgula nem de fração. Por que não existe fatorial de número negativo? Bom, se a gente for pensar, vamos separar primeiro então o negócio da multiplicação. Então, afinal, o que é o fatorial? O fatorial nada mais é do que o número e a multiplicação dos seus antecessores. Então, vamos aqui com um exemplo. Fatorial de 4. Ele é representado então pelo 4 com o símbolo de exclamação e significa o quê? Que o 4 com o símbolo do ponto de exclamação significa que eu estou pegando este número e multiplicando por todos os seus antecessores, ou seja, todos os números que vêm antes do 4. Qual que é esse? 4, 3, 2 e 1. Por que a gente não usa o zero? Porque tudo que é multiplicado por zero acaba zerando, então todos os números resultariam em zero e não faria sentido nenhum a gente fazer essa conta. Então o zero a gente não utiliza e o fatorial termina em 1. Então, 4 fatorial é o número multiplicado por seus antecessores. Resolvendo essa conta, então, fica fácil. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, 4 fatorial resulta em 24. Vamos para outro exemplo. 3 fatorial, para não ficar tão complicado. É sempre um número multiplicado por todos os seus antecessores menos o zero. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Se qualquer número que eu for pegar, essa expressão vai ser a mesma coisa. Vamos pegar mais uma aqui, ó. 5 fatorial. É sempre o número e a multiplicação de todos os seus 5 vezes 4 vezes 3 de todos os seus antecessores. Então, o que é que a gente tem aqui? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Por isso que eu não falei ele aqui. Então não é tão complicado assim. A operação de fatorial nada mais é do que você pegar esse número e multiplicar por todos os seus antecessores. Com um número pequeno assim, é fácil. Agora, se você pega números muito grandes, esse número vai ficando cada vez maior e vai ficando cada vez mais difícil de você calcular na mão. Mas, para isso, a gente tem algumas coisinhas que a gente vai ver nos slides para frente. Agora, voltando. Por que a gente não pode fazer, então, como eu falei anteriormente, fatorial dos números negativos? Porque veja bem, se eu estou fazendo a multiplicação sucessiva do número e seus antecessores, se eu pegar, por exemplo, aqui, fatorial de menos 2, qual que é o antecessor de menos 2? Não é menos 1. O número que vem antes do menos 2 é o menos 3. Então, eu teria o seguinte,
menos 2, multiplicado por menos 3, multiplicado por menos 4, multiplicado por menos 5 e assim sucessivamente, e isso não teria fim. Então, não é estudo do fatorial os números negativos e também os números com vírgula. Então, isso aqui não existe. Tá ok? Então aqui, passando para o próximo, a gente começa com as operações do fatorial. Bom, vamos prestar atenção aqui. Na adição, subtração e multiplicação, deve-se resolver primeiro os fatoriais para depois realizar a operação desejada. Então presta atenção aqui, Jerônimo. Presta atenção aqui. 3 fatorial mais 4 fatorial não é igual a fatorial de 7. Pelo amor de Jeová. Por quê? Vamos lá. Vamos resolver essa conta aqui, ó. Vamos escrever aqui de novo. 3 fatorial mais 4 fatorial. Quando eu pego essa conta aqui para resolver, como que ela ficaria? Quando eu pego para resolver 3 fatorial, é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai resultar em 6. Quando eu pego o 4 fatorial, isso é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Somando então 24 mais 6, isso resulta em 30. Então o resultado de 3 fatorial mais 4 fatorial é 30. Agora, se eu pego 7 fatorial, dá uma olhada no que acontece. Vamos fazer aqui, ó. Se é o 7 fatorial, é a mesma coisa que 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Pois é. Agora aqui vai ficar um número muito grande, porque se eu pegar toda essa multiplicação, isso vai resultar em 5.040. Olha a diferença de 30 para 5.040. Então, você está aglutinando duas coisas que elas não podem ser aglutinadas. Igual eu falei, fatoração é uma sucessiva multiplicação. Dentro da regra das operações de resolução, a multiplicação ela sempre é resolvida primeiro do que a soma ou a subtração. Neste caso, seria o mesmo que a gente fizesse esse exemplo aqui, ó. 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, e você falar para mim que isso aqui é igual a 4 ao quadrado, isso aqui está errado, porque 2 ao quadrado é 4. 2 ao quadrado é 4, e 4 ao quadrado é 16. 4 mais 4 não é 16. Isso aqui está errado. Então, pelo amor de Jeová, na soma de um fatorial, você fazer isso aqui está errado. Mas, Sérgio, é só na soma? Não, não é só na soma. Na questão da subtração também é a mesma coisa. A gente não pode fazer 4 fatorial menos 3 fatorial e falar que isso aqui é 1 fatorial. Isso aqui está errado. Por quê? Vamos mostrar por quê. 4 fatorial ali atrás a gente já viu que era 120. 3 fatorial a gente já viu... Não, 120 não. 24. 3 fatorial é igual a 6. Então, quando eu faço 24 menos 6, isso resulta em 18. 18 é muito diferente de 1 fatorial. Por quê? 1 fatorial é sempre igual a 1. Essa é uma regra de fatorial, tá? 1 fatorial é sempre igual a 1. Eu acabei esquecendo de falar ali antes, mas 1 fatorial é igual a 1. Então, tem que tomar muito cuidado quando tem as operações de soma e subtração, porque eu não posso somar e subtrair os fatoriais. Pelo amor de Deus, não faz isso. Agora, na questão da multiplicação, como é esse exemplo aqui, ó, vamos dar uma olhada no que a gente pode fazer. Nem sempre as multiplicações a gente simplesmente pode aglutiná-las, tá? Se você fizer aqui para mim e falar, ah, Sérgio, mas o que eu posso fazer? 7 vezes 3, isso aqui resulta em 21 fatorial. Isso aqui também está errado. A gente não pode fazer isso e por quê? Eu vou te mostrar.
7 fatorial, lá atrás a gente já viu que era 5.040. 3 fatorial, isso aqui é igual a 6. Quando eu faço a multiplicação de 5.040 vezes 6, isso vai resultar em 30.240. É um número grande, óbvio. Só que quando a gente for desenvolver 21 fatorial, lembra do que eu falei? Que é sempre o número e seus antecessores. Você já está percebendo que aqui vai dar um número muito maior do que 30.000. Isso aqui dá um número 5 vezes 10 a nona potência. É um número, a 19ª potência. É um número muito grande. Então a gente também não pode fazer essa questão de multiplicação com os números fatoriais. Isso está errado. Sempre resolve o fatorial para depois resolver a operação numérica. Mas aí a questão da divisão. Como que a gente faz então a questão da divisão no fatorial? É um tanto diferente, dá pra gente fazer ela de uma maneira diferente. Porque assim, na divisão, a gente tem que sempre procurar simplificar o máximo possível os fatoriais. Como assim simplificar o máximo possível os fatoriais? Vamos dar uma olhada aqui, ó, nessa expressão. 10 fatorial dividido por 8 fatorial. Vamos desenvolver o 10 fatorial. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tudo isso aqui eu vou dividir por 8 fatorial. Vamos desenvolver o 8 fatorial. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Bom, quando a gente tem, então, numa fração esse tipo de coisa, 3 vezes 4 dividido por 3, a gente pode cortar o 3 em cima com o 3 embaixo, porque aqui é uma aqui é uma multiplicação, tá ok? Então, 3 aqui com 3 aqui podemos cortar, isso aqui resulta em 4. No caso do fatorial, quando a gente desenvolveu aqui, daqui até aqui é igual aqui embaixo. O que a gente pode fazer então? A gente pode cortar toda essa sequência de números. A gente nem precisa se preocupar em resolver. Então, a única coisa que vai sobrar aqui é 10 vezes 9, que isso é igual a 90. Mas, Sérgio, eu preciso então resolver sempre o fatorial, desenvolver todo o fatorial? Não, porque quando o número é muito grande, fica muito complicado você ter que escrever todo esse número lá. Você não tem nem folha para isso. Então, o que você vai fazer para ficar mais fácil? A gente pode fazer da seguinte maneira. A gente pode pegar aqui, ó. Qual é o menor desses números aqui? O 10 ou o 8? O 8. Então, a gente vai ter que desenvolver o 10 para ele chegar próximo do 8. Aliás, para ele chegar em 8. Então, 10 vezes 9. Vamos fazer de outra cor? Para não confundir com aquele ali de cima. Então, o que primeiro a gente vai fazer? A gente vai desenvolver aqui o 10 fatorial. Então, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Paro. 8 fatorial. 8 fatorial embaixo com 8 fatorial em cima, eu posso cortar. Lembrando que eu só posso fazer essa operação de corte porque o fatorial é multiplicação. Pelo amor de Jeová, não vai me cortar soma. Você jura pra mim que você não vai cortar soma? Já vou explicar no próximo slide. Resultando aqui, se eu corto 8 fatorial com 8 fatorial, vai sobrar o quê? 10 vezes 9. Isso é igual a 90. Conseguiu pegar? Sim? Não? Bom, espero que sim, né? Agora, no caso do termo geral. O termo geral assusta um pouco as pessoas, mas não é tão complicado assim de entender. Então vamos tentar aqui entender o termo geral do fatorial. Ele fala assim que n fatorial é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 menos n menos 3. O que é que ele está falando aqui para você? Que o fatorial de um número qualquer vai ser sempre a multiplicação desse número com seus antecessores. Ou seja, é o número menos 1. Esse mesmo número, menos 2. Esse mesmo número, menos 3.
Vamos falar então que meu n vale 6. Eu quero fazer 6 fatorial. 6 fatorial a gente já sabe que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Agora, dá uma olhada aqui em cima. O termo geral diz o seguinte, que n fatorial, o meu n é o 6, é igual a este número 6. E ele, bom, 6 menos 1 com seu antecessor, isso resulta em 5. Olha aqui, ó. 6 menos 2 resulta em 4. 6 menos 3 resulta em 3. E assim por diante até a gente chegar em 1. Então, nada mais é, o termo geral do fatorial, ele está falando para você o seguinte, que é sempre esse número, e todas as vezes eu multiplico pelo antecessor, eu subtraio 1. Daqui para cá, eu subtraio 1. Daqui para cá, eu subtraio 1. Daqui para cá, vou subtrair 1. E assim sucessivamente, certo? Porque eu estou sempre multiplicando pelo antecessor, o número antes. Vamos pegar aqui o exemplo, para a gente ver. Vamos desenvolver aqui esse n mais 3 fatorial. Como que esse n mais 3 ficaria? Ficaria o próprio n mais 3, que é o primeiro número. Este aqui é o nosso n, tá? N mais 3, n mais 2, n mais 1, n, n menos 1 e assim por diante. Sérgio, pelo amor de Deus! Eita lasqueira! Sérgio, pelo amor de Deus, eu não entendi nada do que você está falando. Calma lá. Lembra que eu falei que é sempre um número e daqui para cá eu subtraio 1. N mais 3 menos 1, isso resulta em n mais 2. Olha o n mais 2 aqui. Aí daqui para cá eu também subtraio 1. N mais 2 menos 1. N mais 1. Mais 2 menos 1, mais 1. Olha aquele aqui. Então, eu estou sempre subtraindo 1 para chegar nos próximos termos desta conta. Por que isso é importante? Para você conseguir resolver as operações de divisão com o fatorial. Na análise combinatória tem muita divisão com fatorial. Então, isso é importante para a gente conseguir resolver. Como, por exemplo, nesse exemplo que eu queria ter deixado escondido, mas mostrei aqui sem querer. Bom, aqui ele está falando para você que n mais 3 fatorial dividido por n mais 1 fatorial resulta em 6. Então, vamos prestar atenção como que a gente vai fazer essa expressão. A regra é o seguinte, qual daqui das expressões é menor? N mais 3 ou n mais 1? N mais 1. Por quê? Se eu for pegar aqui no slide anterior, o n mais 3, ele está aqui, e o n mais 1 é um dos antecessores dele. Então, o n mais 1 é um antecessor de n mais 3. Então, o n mais 1 é o menor. Então, eu vou ter que desenvolver o n mais 3 até aparecer o n mais 1 fatorial para a gente conseguir o quê? Cortar. Então, vamos lá. Vamos desenvolver esse n mais 3. N mais 3, N mais 2, N mais 1. Ó, ele apareceu aqui, ó. Fatorial. Tudo isso dividido por N mais 1 fatorial é igual a 6. N mais 1 fatorial em cima com N mais 1 fatorial embaixo, eu consigo cortar. Cortei, então agora ficou fácil, jovem. Agora ficou fácil, Jerônimo. Para de falar que isso aqui é difícil. Aí, ó, ficou aqui com um trem que você já sabe fazer. Reclama não, reclama não. Então, vamos lá. Como é que a gente resolve essa expressão aqui? A gente vai resolver da seguinte maneira, ó. Aplicando a distributiva em ambos os termos. Como que ficaria? N vezes N, N ao quadrado. N vezes 2, 2N. N, 3 vezes N, 3n positivo, e 3 vezes 2, 6, igual a 6. Vamos passar então aqui, ó, esse 6 que está aqui somando, vamos passar ele aqui para o outro lado, então ficaria n ao quadrado
mais 2n. Bom, aqui já dá para juntar, né? 2n com 3n, isso resulta em 5n. Isso vai ser igual a 6 menos 6. Isso aqui dá zero. Então, a gente vai ficar n ao quadrado mais 5n igual a zero. Vamos passar essa expressão aqui para cima. Temos, então, uma expressão do segundo grau, uma equação do segundo grau, faltando o c. Então, a gente pode fazer o quê? Tem o n aqui, coloco o n em evidência, n mais 5 igual a zero. Nesse caso aqui, a gente já sabe da equação do segundo grau. Ou n é igual a zero, ou n mais 5 é igual a zero. Para essa multiplicação resultar em zero, a gente só tem essas duas opções. Isso significa, então, que o n é igual a menos 5. Olha aqui as minhas duas soluções da equação do segundo grau. Agora aqui, essas duas soluções a gente tem que prestar atenção, porque se eu coloco o n menos 5 aqui, ficaria menos 5 mais 3. Isso aqui resultaria em menos 2. Aí eu acrescentaria o fatorial. Lembra? Não tem fatorial de número negativo. Então, esse resultado aqui pra gente não convém, não é correto, está incoerente. Ou seja, a solução para essa equação é só o zero. Vamos para esse outro exemplo aqui da PUC do Rio Grande do Sul. Determine o valor de n na expressão n menos 1 fatorial, n mais 1 menos n é igual a 1 sobre 81. Parece um monstro, mas calma. Lembra que eu falei que é para a gente sempre identificar qual é a expressão em fatorial que é menor? Dá uma olhada aqui, ó. Entre n mais 1, n e n menos 1, qual deles é o menor? Bom, n menos 1, porque ele está antes de todos eles. O que a gente vai ter que fazer? Desenvolver o n mais 1 e o n até chegar no n menos 1. Mas, Sérgio, aqui você falou que não tem fatorial negativo e aqui está o sinal de menos. Tá, mas esse é o sinal da subtração do valor. Não é que o n é negativo, mas sim o sinal de subtração da conta. Então, vamos começar a resolver isso daqui. Volta. Vamos começar a resolver isso daqui. Bom, como a gente vai desenvolver aqui embaixo para o n menos 1, então o n menos 1 aqui em cima vai ficar do jeito que ele está. E a gente vai desenvolver aqui embaixo. Então, n mais 1, vamos começar a desenvolver esse fatorial. n mais 1, n menos 1 fatorial. Já apareceu aqui, paro. Menos o n, que a gente também vai desenvolver, n menos 1 fatorial. Beleza? Desenvolvi o n mais 1, desenvolvi o n até aparecer o n menos 1 fatorial. E o 1 sobre 81. Mas, Sérgio, não resolveu nada minha vida. Ficou aqui uma expressão enorme que eu não sei o que fazer. Calma, calma. Agora, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem uma subtração e a gente tem um termo em comum em ambas parcelas. O que a gente pode fazer? Colocar em evidência. Então, a gente vai pôr o n menos 1 fatorial em evidência e vamos copiar o que sobrou. n mais 1 vezes n menos o n. Tudo isso fiz errado. Não, o que eu estou fazendo de baixo? Então aqui, ó. N menos 1 em cima, fatorial, dividido por n menos 1 fatorial, que eu coloquei em evidência, copio o que sobrou. Se eu tirei o n menos 1 fatorial, vai sobrar aqui n mais 1 vezes n. Menos n aqui, com n menos 1 em fatorial que eu tirei em evidência, vai sobrar só menos n. Tudo isso aqui é igual a 1 sobre 81. Agora aqui, jovem, n menos 1 fatorial em cima com n menos 1 fatorial embaixo, o que a gente pode fazer? Cortar. Pronto, sumiu o fatorial da minha expressão
E o que é que sobrou? Sobrou isso aqui, ó. 1 sobre n mais 1 vezes n menos n. E isso é igual a 1 sobre 81. Nossa, Sérgio, mas tem um em cima e um embaixo. O que eu faço? Ou você multiplica em cruz, ou você eleva a menos 1 os dois lados. Eu vou elevar a menos 1 os dois lados. E vou jogar essa expressão para cá. Elevando a menos 1, a gente inverte a fração. Ou é menos. E sobra isso aqui. Para a gente resolver isso aqui, vamos aplicar a distributiva aqui no n. N vezes n, n ao quadrado. N vezes 1, n. Menos o n que está ali é igual a 81. N com n vai embora, sobra n ao quadrado é igual a 81. Equação do segundo grau. Para resolver isso daqui, eu extraio a raiz de ambos os lados. Sobrando, então, duas soluções. N1, 9, raiz de 81, 9. N2, menos 9. De novo, vamos verificar se essa solução... Nossa, que 9 ficou feio. Deus amado. Menos 9. Então, de novo, a gente verifica se essa solução é válida. O 9 a gente sabe que vai dar ok. Agora, o menos 9 já não dá pra gente colocar. Porque aí ficaria aqui, ó. Menos 9 mais 1, isso aqui daria menos 8 fatorial. A gente não pode colocar aqui. Então, o menos 9 não é uma solução válida pra gente. Então, a gente não pode considerar. Sobrando, então, o 9. Então, a nossa solução é igual a 9. Agora a gente tem o resumão. O que a gente tem então aqui neste resumão? Vamos voltar e vamos falar sobre todas as coisas que a gente já falou. Bom, o fatorial é a multiplicação de um número e seus antecessores, certo? Então é sempre uma multiplicação desse número com os seus antecessores. Não é possível somar, subtrair e multiplicar os fatoriais sem antes resolvê-los. Lembra bem disso, a gente não pode somar os fatoriais. Então, se eu tenho 1 fatorial mais 2 fatorial, a gente não pode somar falando que isso é igual a 3 fatorial. Isso está errado, ok? Na divisão, a gente tem que sempre tentar simplificar o máximo possível. É isso que a gente estava fazendo aqui, ó. A gente pegou toda essa expressão e jogou ela para cá, tentando simplificar o máximo possível, certo? Para que a gente conseguindo simplificar, ou seja, tentando eliminar justamente aqui, ó, o fatorial, quando a gente elimina o fatorial, a gente transforma essa equação que é uma equação fatorial em uma equação comum que a gente sabe resolver, que fica bem mais fácil da gente resolver. Isso aqui foi uma coisa que eu esqueci. Fatorial de 0 é sempre 1. Isso, todas as vezes que aparecer fatorial de 0, a gente tem que colocar isso valendo 1. Fatorial de 1, a gente também coloca que é 1. 1 não tem um antecessor, então ficaria apenas 1 mesmo. E o termo geral da expressão do fatorial. E qualquer número que seja fatorial é igual a n, que multiplica n menos 1, n menos 2, n menos 3. Ou seja, só lembrando aqui, para não esquecer, daqui para cá, menos 1. Daqui para cá, menos 1. Daqui para cá, menos 1. E assim sucessivamente. Belezinha? Espero que vocês tenham entendido tudo isso que eu quis passar para vocês em relação ao fatorial. Deixa aqui nos comentários para mim um feedback. Se você entendeu, se você não entendeu, se faltou alguma coisa, se você queria ter visto alguma coisa diferente, se você queria que eu tivesse explicado de alguma coisa de um jeito diferente, o feedback de vocês é extremamente importante para que eu consiga transformar esse canal em um canal que seja bom para você, em um canal que você consiga entender a matemática de um jeito
diferente e de um jeito mais simples possível, sempre entendendo os conceitos por trás de tudo aqui que a gente explica. A apresentação e uma lista de exercícios vai estar disponível no meu canal do Telegram. Então, na descrição aqui do vídeo, eu vou deixar o linkzinho, se você ainda não participa, para você participar do meu canal do Telegram. Lá você vai poder fazer o download da apresentação aqui com todas as resoluções e da lista de exercício que eu vou deixar sobre fatorial. Belezinha? Os números são complicados para você? Eu te ajudo a descomplicar. Eu te espero no próximo vídeo, hein? Tchau!